Quero convidar o capitão Serrão do Corpo de Bombeiros, ele que vai falar sobre manejo integrado do fogo. Capitão, um momento só enquanto... Então, tranquilo, vamos lá, capitão. Boa tarde a todos. Capitão Serrão, hoje eu fui transferido, para Feira de Santana, eu trabalho em Itaberaba. Eu era coordenador de planejamento operacional e hoje eu sou subcomandante do 2º Batalhão, em Feira de Santana, e trabalho na parte da coordenação florestal do Corpo de Bombeiros desde 2016, atuando em incêndio florestal desde 2010. Então, a gente foi convidado para falar um pouco aqui dessa parte, e para a gente é muito gratificante estar aqui. Eu imaginei que teria muito menos pessoas aqui hoje por estar atrás de uma sexta-feira e que todos aqui têm suas obrigações, algumas pessoas vão pegar a estrada, né? Então, se tiver um produtor rural aqui, temos um pelo menos? Ótimo. Do município, melhor ainda. E tem algum secretário aqui? Ótimo, perfeito. Porque o que eu preciso aqui é falar um pouco de prevenção. É a gente buscar tratar de algo que Maracás ainda não sofre tanto. Aqui, apesar de o pessoal fazer muita queima aqui, eu vejo que as coivaras são bem feitas, que existem algumas leiras que também são muito bem feitas. Eu não tenho histórico no bombeiro de grandes incêndios em Maracás ainda, mas como os senhores viram aqui hoje, que existe essa questão dos territórios de identidade, municípios que têm peculiaridades, particularidades muito comuns entre si, então a gente já levanta um alerta, Milagres, por exemplo, é um município que possui histórico de grandes incêndios florestais. E Milagres é relativamente parecido com Maracás. Tem suas peculiaridades também, é muito mais quente, aqui é mais frio, mas existem características que fazem com que esses municípios sejam muito similares, muito parecidos. Então, antes mesmo de a gente ter problemas com incêndios florestais, a gente tem condições de trazer para cá uma... Tem passador? Muito obrigado. Eu vi aqui, pronto. Então, a gente tem como tratar aqui de Maracás de uma forma que a gente vai buscar prevenir com muito mais tranquilidade, sem precisar a gente tratar de ações de prevenção durante uma crise de incêndio florestal, por exemplo. Eu fiz uma apresentação para os senhores que eu vou tratar do manejo integral do fogo. O manejo integral do fogo, esse termo, manejo integral do fogo, ele já vem sendo falado há muito tempo, mas temos uma legislação relativamente nova, que é de 2014, que vem buscando fazer com que os municípios, estados e a União fiquem mais preparados para lidar com o fogo. Desde o incêndio florestal, que é o fogo fora de controle, mas também orientar as práticas de utilização do fogo. Não há como a gente proibir o uso do fogo. Existem comunidades tradicionais que o fogo faz parte de sua vida, do seu cotidiano. Os municípios, todos os municípios, inclusive, não conseguem fazer coleta de lixo, por exemplo, em todas as casas dentro de seu território. Então, na zona rural, não é em todo lugar que há coleta de lixo. Então, pelo menos para queimar o seu lixo, o pessoal utiliza o fogo. Para fazer também supressão de vegetação, para poder trabalhar com a agricultura, o pessoal usa também o fogo. Mas existem formas de a gente utilizar o fogo, formas menos danosas e que vão impossibilitar o surgimento de um incêndio florestal, que é o fogo fora de controle, que eu acredito que nem mesmo os produtores rurais que utilizaram aquele fogo vão querer. Hoje, as palestras que houve aqui, infelizmente eu não pude vir pela manhã, eu queria estar aqui desde o início, mas eu percebi que está tudo muito interligado, e a gente falou hoje aqui, o pessoal da ADAB, trazendo essas questões, juntamente com o pessoal da agricultura, a gente tem aqui o pessoal da UFBA, o professor, eu sou de Rio de Contas nativo, criado, e eu sou de lá, eu fico muito feliz em ver alguém daquela região com esse pensamento também, porque essas pequenas ações nossas, elas podem reverberar em ações que no futuro, talvez nem pareçam que ter resultado. Quando se trabalha com prevenção, digamos que a gente faça um bom trabalho de prevenção de incêndios florestais aqui em Maracás, daqui 5, 10, 15 anos, não teve nenhum grande incêndio aqui, não sei para que a gente fez isso tudo. Mas quando se trabalha com prevenção, é justamente isso, esse é o resultado. Então, a gente que trabalha com isso, a gente tem que enfatizar sempre isso, para que Maracás não entre no rol de municípios nossos que são acometidos de grandes incêndios florestais. Então, aqui, o fogo é uma prática histórica, muitos povoados utilizam isso aí, povos originários, o fogo faz parte da história da humanidade desde sempre, Então, não tem como a gente cortar isso aí, mas a gente tem como tratar o fogo para evitar que ele seja um fator de risco ambiental e social. Já falaram aqui do risco, o próprio Paulo Sérgio aqui da ADAB falou que o incêndio, uma supressão de vegetação, que pode ser o maquinário, o incêndio, ele vai causar problemas de inundações, a absorção de água do solo é prejudicada, então a gente pode sofrer com processos de assoreamento, até desertificação, a depender do grau de
a quantidade de incêndios que ocorrem naquela região. Então, a gente vai buscar sempre reduzir esse fator de risco ambiental e social. Um incêndio florestal, eu estava na semana passada no município de Barra, um pouco além de Xique-Xique, mais de 100 quilômetros de Xique-Xique, não, menos de 100 quilômetros um pouquinho, e o município está com um incêndio lá, que de uma ponta a outra tem mais de 23 quilômetros, um único incêndio, mais de 23 quilômetros. A cidade fica, no final da tarde, tomada por fumaça. Mas as pessoas são tão acostumadas que o pessoal, pelo menos eu não ouço ninguém reclamar com a gente, além do pessoal da prefeitura, alguns agricultores que estão lá próximos, porque para eles é muito comum aquilo ali. Mas isso aí causa muitos problemas de saúde, inclusive, crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios. Tem até um trabalho que a gente faz juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde, que é o monitoramento disso, e quando ocorre algum incêndio nesses municípios, eles ligam um alerta para verificar se existe um aumento ou diminuição de pessoas que são hospitalizadas por conta de problemas respiratórios, para a gente buscar associar tudo isso aí. Essas mudanças climáticas, aqui Maracás é uma cidade que é bem fria, eu passo de Rio de Contas para Feira de Santana, eu sempre passo aqui em Maracás, eu sempre almoço aqui, e eu já senti que aqui já foi muito mais frio. Eu já passei muito mais frio aqui em Maracás do que hoje, ainda é fria. Então, a tendência do mundo está sendo essa, esse aumento da temperatura global, e isso vai sempre aumentando os riscos de a gente perder o controle de um fogo. O controle do fogo, quando é perdido, causa um incêndio florestal. Então, a gente tem que buscar, é um desafio a gente continuar com o uso do fogo, sem causar incêndios florestais, buscando equilibrar a produção rural e a segurança ambiental. Quando se fala em supressão do fogo, a gente tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, a gente afasta o produtor rural das autoridades que estão ali não somente para reprimir. A repressão, ela vem quando, infelizmente, já está numa situação muito, muito complicada. A gente pega sempre incêndio florestal, que os próprios produtores, rapaz, eu fui em Ceabra anteontem, um senhor foi fazer uma limpeza no terreno, perdeu o controle e subiu uma serra. Ele não quis causar aquele incêndio, ele ficou maluco, a filha dele ligou para a gente, o pessoal foi, ele estava lá ajudando, então ele não quis causar aquilo ali, mas causou um impacto ambiental. Então, assim, ele causou um crime ambiental, não causou? Porque ele não provocou um fogo fora de controle que causou prejuízos? Então, mas a gente não reprime, a gente identifica, a gente consta em relatório, a gente leva para as autoridades, mas não necessariamente esse senhor vai ser preso. Mas a gente precisa montar um histórico para que a gente evite que esse senhor, por exemplo, faça isso de novo. Então, a gente vai buscar sempre essa questão de educação, porque não tem como afastar o fogo da produção rural. Existem algumas legislações que eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu quero falar com os senhores hoje apenas de uma prática de uma queimada controlada no terreno. O próprio pessoal do INEMA está aqui, já falou um pouco sobre as legislações. Nós temos a declaração de queima controlada, que é uma declaração que é feita quando o produtor rural, atendendo alguns requisitos, ele solicita, na verdade, o termo não é nem autorização que se usa, mas ele declara que vai fazer uma queima, só que para isso ele tem que cumprir requisitos que são exigidos para que ele possa fazer aquela queima com o controle. Então, a gente vai falar um pouco da prática dessa queima. Nós não vamos entrar aqui no mérito de como proceder, porque o INEMA tem sua forma de trabalhar, é divulgado, o pessoal do meio ambiente do município tem esses contatos. Então, para que se cumpra esses requisitos legais, os senhores podem pegar informações com as secretarias do meio ambiente. Mas a prática mesmo de como eu vou lidar com esse fogo, a gente vai falar um pouco aqui. Então, o que é um manejo integrado do fogo? Eu vou buscar sempre a prevenção. Não é a prevenção do uso do fogo, mas é a prevenção do incêndio florestal, que o único fogo que preocupa a gente é o que está fora de controle. Então, uma coivara bem feita, pequena, uma leira bem feita também, ela não vai causar problemas se a gente atender alguns requisitos que a gente vai falar rapidamente. Então, a gente vai buscar suprimir esses incêndios, impedir que eles ocorram, e se ocorrer, a gente fazer uma atuação muito rápida nele. E como é que eu vou fazer uma atuação rápida no incêndio florestal? Seria interessante que tivéssemos brigadistas no município, que atua a própria empresa ou que pode estar disponível para o município como um todo? Aqui em Maracás? Pronto, não temos histórico de grandes incêndios, mas todo incêndio dificilmente começa grande. Os incêndios eles começam no início mesmo, pequeno, pode ser uma faísca. Então, quando o pessoal atua rapidamente, nós do Estado nem ficamos sabendo. E é esse o objetivo nosso. Por isso que o Corpo de Bombeiros, e por isso que eu falei que eu fiquei feliz de ter um secretário aqui, de ter agricultores, porque nós fazemos todo ano, nos meses de março, abril, maio e junho,
capacitação de brigadista voluntário, sem custo para o município relaciona as pessoas, fazendeiros, voluntários, quem quer que seja, contanto que seja maior de idade, para que tenhamos pessoas capazes de, num princípio de incêndio, atuar de forma segura, evitando esse mal maior. Então, eu já deixo aqui à disposição o 8º Batalhão, que é em Jequié, pode solicitar que eles vão direcionar para o Comando Geral e mandam para a gente. Essa parte de capacitações sou eu que coordeno, então vai chegar na minha mão e a gente vai fazer as tratativas para que no ano que vem a gente possa incluir o município. Incluindo o município, é uma capacitação de segunda a sexta, que a gente tem a parte técnica da capacitação e tem profissionais que vão fazendo campanhas educativas nos municípios, na escola, ou vão em algum povoado. Então, é uma semana intensa que a gente vai tratar com a preparação para o caso de ocorrer incêndios e também de prevenção, passando em escolas como o próprio projeto ADAB nas escolas. A gente também acredita muito nessa questão de levar isso para o estudante, porque esse estudante ele vai crescer, né? E antes de crescer ele também pode difundir essas boas práticas. Então, buscar fazer o uso controlado do fogo, não vamos deixar de usar, mas vamos fazer com o controle. E como é que eu faço o controle desse fogo, né? Quem aqui já fez uma coivara? Os senhores já fizeram coivaras, né? Todo mundo faz coivara que tem um terreno. Alguém aqui já perdeu o controle da sua coivara? Pronto, acontece. Então, quando a gente tem o conhecimento, o que a gente pede para as pessoas que vão fazer a coivara? Busque auxílio com o pessoal do meio ambiente do município, faça coivaras menores, não faça coivaras tão grandes, faça com que essas coivaras fiquem distantes da área que você não quer que queime, né, da vegetação nativa, enfim, de onde você não quer que queime. O solo em volta dessa coivara, deixar em solo mineral, ou seja, o mínimo de vegetação possível, leiras também, sempre, ao invés de fazer, a gente passa por alguns terrenos que tem umas coivaras gigantescas. Aquilo ali foi feito com trator. Para um tratorista, para que fazer uma de 4 metros? Eu não posso fazer duas de 2, um pouco mais afastadas. Então, isso busca reduzir os riscos de perder o controle desse fogo. Então, essas características, o senhor, por exemplo, vai fazer uma queimada no seu terreno, informa aos vizinhos, estou pretendendo fazer uma queimada dia tal, então, meus funcionários vão estar lá, se você puder deixar uns 2 funcionários no limite, só para a gente garantir que não perca o controle, e aí vão se ajudando com o passar do tempo. Eu cheguei aqui por volta de 2h15, mais ou menos, né? E da 242, da 116 para cá, eu vi muitas coivaras, todas muito bem feitas, mas não é um horário propício para a gente fazer isso, porque a incidência dos ventos pode estar maior, a temperatura com certeza está maior perto de meio-dia, então ou eu faço essa queima bem cedinho, ou no finalzinho da tarde, a partir das 3, 4 horas, controlada, com pessoas ali, então eu evito muitos problemas se eu fizer essas práticas muito simples. Aí você vai dizer, o bombeiro está ensinando a gente a botar fogo? Não. O pessoal sabe, a gente dá algumas dicas para não perder o controle desse fogo, né? Então, essas práticas a gente trata isso no curso de brigadistas voluntários. É um projeto que é encabeçado pela SEMA, né, que é o Programa Bahia Sem Fogo. Nós fazemos parte dele, essa parte das capacitações a gente que faz. A SEMA também, ela ajuda os municípios com alguns equipamentos de proteção para os voluntários que forem trabalhar nos municípios. Alguns municípios colocam funcionários da prefeitura, porque é muito importante a gente ter também funcionários da prefeitura que entendam o mecanismo para que um secretário de infraestrutura, por exemplo, ele entenda que se está tendo incêndio, ele tem que ajudar com um veículo, uma pessoa que conheça a atividade, para cuidar das pessoas que estão atuando lá. A maioria dos incêndios, se a gente souber com 1 hora, 2 horas no máximo, resolve rapidinho. Em Rio de Contas teve um grande incêndio ontem, e o pessoal controlou a partir de Rio de Contas uma linha gigantesca no finalzinho da tarde, mas eles foram muito rapidamente e conheciam o terreno, então a gente consegue evitar se a gente tiver o pessoal da prefeitura envolvido no processo, né? Isso é muito importante. E o objetivo do manejo é justamente esse, é reduzir os riscos, proteger vidas, ecossistemas e a produção. Né? Não tem como afastar mais, né? É uma prática muito ignorante nossa se a gente for tratar do fogo tentando excluir da produção, não tem como a gente fazer isso, né? Existem técnicas, né, que são técnicas alternativas ao uso do fogo, existem fazendas que fazem tudo o que se precisa fazer sem uso do fogo, mas a gente sabe que tem coisas que são custosas para o produtor rural. Então, é uma busca de conhecimento mesmo, de novas técnicas, inovações, buscar tentar fazer algo imaginando a médio e longo prazo um resultado, como o próprio pé do umbuzeiro, né? O pé de umbu, né? Se o cara pensasse nele com 15 anos, então hoje já teríamos um umbuzeiro aí, se há 15 anos atrás fizéssemos isso. Então essas práticas a gente vai sempre buscar, focando em não prejudicar a produção. Um planejamento a gente vai fazer, né? A solicitação
né, a gente vai ver os requisitos que são exigidos, faz a solicitação junto ao INEMA. Esses dias houve um incêndio acho que foi próximo a Palmeiras, e eu mantive contato com Simone, que é Simone Sodré, a coordenadora da regional de Ceabra, e eu mandei a coordenada para ela me mande a coordenada porque eu vou verificar se eles têm a declaração de queima controlada. Aí tinha, porque eu detectei no sinal de satélite. Mas como é uma área muito sensível, a gente mandou a equipe lá e, de fato, constatou que estava tudo muito bem feito. Então, a gente tem como verificar. Os satélites hoje, eles permitem que, gratuitamente, qualquer um de nós consiga visualizar focos de calor nas últimas horas, né? Às vezes, o satélite não consegue pegar, talvez por causa do tamanho, ou muitas nuvens, mas a imensa maioria dos incêndios que a gente atua hoje, nós conseguimos verificar, ainda que o município não nos acione, a gente fica sempre monitorando essas ferramentas, né? O próprio painel do fogo, satélites do Brasil Mais da Polícia Federal. Então, nós buscamos muito trabalhar com essa questão, porque a gente acredita que tem que buscar agir o mais rapidamente possível. O tempo de resposta é crucial nesse sentido, porque quanto mais se demora a chegar, quanto menos pessoas a gente pega no incêndio, mais esse incêndio vai devastar. E aí os prejuízos são sentidos tanto na localidade, como reverbera também até em Salvador, por exemplo, porque a água que o pessoal lá bebe vem de algum lugar, né? Já fui um incêndio triste, muito triste, na nascente do Rio de Contas, que fica em Piatã, e a gente sabe os danos que isso pode causar, né? E aí fazer um plano de queima. Esse plano de queima é mesmo chamar o vizinho, conversar, eu preciso queimar essa área aqui, eu fiz essa coivara, aqui eu não fiz coivara, mas eu acerei bastante, aqui tem um acero de mais de 2 metros da cerca, eu vou fazer isso de manhã bem cedo, eu tenho aqui abafadores, eu tenho uma equipe preparada para tratar com isso aqui, então eu tenho um caminhão-pipa ali à disposição, se der algum problema a gente tem como atuar, ou eu tenho um caminhão-pipa e já vou molhar essa linha aqui que eu não quero que molhe, para quando o fogo chegar nele, chegar mais fraco. Então existem tantas formas de se fazer isso, que não tem cabimento de a gente perder controle de incêndio mais depois de ter esse tipo de conhecimento. Prejudica muito as pessoas, inclusive mais ainda o produtor rural, né? Que não, eu dificilmente eu vejo um produtor rural que quer o incêndio passe de onde ele gostaria de ter queimado. Eu já vi gente chorando porque o cara perdeu o controle do incêndio, é muito triste, né? Então a gente tem como, com situações simples, aviso, auxílio mútuo ali, os vizinhos poderem se organizar para fazer uma queima tranquila. Então, com a equipe capacitada e devidamente equipada, pode contratar brigadistas do município, se o terreno for muito grande e não tiver funcionários, pode colocar seus funcionários. Eu tenho 4 funcionários na minha roça, eu posso fazer uma capacitação dessa? Qualquer pessoa pode fazer uma capacitação dessa. A gente oferta para que o município elenque as pessoas para a gente fazer. O mínimo de 10, máximo de 30. Passou de 30, fazemos 2 turmas. A gente não vai deixar de capacitar. Então, eu quero deixar aqui esse compromisso com os senhores que têm interesse, quem tiver interesse, peçam ao pessoal da prefeitura que mantenham contato com a gente, que a gente vai fazer essa capacitação no ano que vem. Não podemos fazer agora porque estamos no momento de resposta ao incêndio. Está tendo muito incêndio na Bahia, não tem como a gente disponibilizar efetivo para isso. Então, a gente já tem um cronograma de ações de março a junho. Aí, durante a queima, a gente faz monitora, né, para que fique de forma segura, e avalia após queima, né? Avaliei, poxa, deu sucesso, tira uma foto, manda para os colegas agricultores, manda para a Secretaria do Meio Ambiente, fiz uma queima controlada aqui, deu certo, a gente fez essa técnica, não passou para uma outra questão, porque há pessoas, inclusive, que usam de um fogo que está acontecendo em um terreno para colocar fogo e ela está em outras. Então, você comprova que você fez tudo certinho, manda, e a gente vai fomentando essas boas práticas para que as pessoas continuem fazendo um trabalho decente nessa forma, né? Os critérios técnicos, né, os senhores, quem trabalha na agricultura, às vezes nem tem condição de trabalhar muito umidade relativa do ar, velocidade do vento, a temperatura, mas sabe, né? Às vezes não tem aquela questão de descrever a umidade, será que está muito alta, está baixa, mas sabe, eles têm o feeling disso aí, né? Então é muita arrogância nossa vir aqui querer ensinar esse tipo de coisa. Mas a gente fomenta, né, a necessidade de perceber o que está mais quente do que de costume, está ventando muito hoje, será que está muito seco o ar? Então, a gente buscar uma forma de que, se a umidade estiver abaixo de 30, velocidade do vento acima de 10 km por hora e a temperatura acima de 30 graus Celsius, não é interessante fazer uma queima, porque há o risco de a gente perder o controle desse fogo. Verificar os recursos que a gente tem disponíveis, né? Água para um combate a incêndio, água para hidratação de quem estiver à frente, abafadores, uma comunicação clara com as pessoas, né, com a secretaria do município, de que vai realizar uma queima, com os vizinhos, ferramentas de sapa para fazer o combate, né, enxadas, caso precise acerar, foices para abrir o terreno para poder melhorar o acero.
E se houver mudança nas condições, poxa, eu queria fazer essa queima hoje, mas eu não vou fazer porque hoje está muito quente. Esse tipo de preocupação tem que existir, né? E os senhores estão tendo, né, oportunidade de ter contato com representantes de outros órgãos e instituições aqui, que com certeza outrora não havia. Então, a gente tem condição de, não, eu não vou fazer essa queima hoje, eu vou fazer a queima tal dia, porque o pessoal da ADAB me orientou dessa forma, o pessoal da UF me orientou dessa forma, eu estou querendo plantar um umbu gigante, que o senhor podia ter trazido um umbu gigante para a gente aqui. Porque eu já vi foto, mas eu sou doido para ver um negócio desse pessoalmente. E aí as vantagens, né, pessoal, que a gente tem, reduz a biomassa seca que a gente precisa, né, fazer aquela supressão ali, o combustível natural, previne incêndios florestais, controla pragas e renovações de pastagem, são técnicas do manejo integral do fogo. Eu estou dizendo uma das N possibilidades que temos de tratar com fogo, né? Então, quando eu planejo, até se vocês virem, por exemplo, daqui a um tempo, o bombeiro da Bahia fez uma queima controlada, sei lá, na área de proteção ambiental, Marimbu e Araraquara, por exemplo. Por que os caras estão queimando isso em junho? Quer dizer, o bombeiro está fazendo uma linha de queima. Por quê? Porque a gente pode buscar, isso ainda está em estudo, a gente vai buscar fazer uma queima de uma linha para que essa biomassa diminua, porque se houver um incêndio naquela região, o incêndio vai ficar mais fraco naquela parte, a gente tem como atuar mais diretamente naquele sentido. Na Serra da Bandeira, né? E acabou também por isso, mas acabou também porque nós estamos lá a base oeste nossa, a gente começou desde 17 de janeiro lá, houve dias que a gente fez monitoramento o dia inteiro, incêndio de tardinha, a gente foi e atuou rapidamente. Então, é uma série de coisas, né, que corroboram para que haja um sucesso de uma situação dessa, né? Proteger as nascentes, né, e áreas de preservação. Quem aqui, a gente admite que está ficando velho quando fala isso, mas a gente, quando era criança, quantos riachos, eu mesmo já lá no povoado de Mato Grosso, em Rio de Contas, tinha riachos que a gente tomava banho, que tinha locais que era fundo, que a gente podia se afogar facilmente. Hoje não existe nem riacho mais. É só incêndio florestal? Não, é uma série de coisas, né? É uma plantação que às vezes não se atentou para alguns detalhes, é plantação próximo, desmatamento da mata ciliar. Então, a gente vai sempre aprendendo e sempre buscando reduzir isso, né? Porque é muito triste, né? A gente perder algumas nascentes. Por outro lado, a gente vai em algumas comunidades rurais hoje, que eles não só respeitam essa área, como cercam dentro do seu próprio povoado. No Eduardo Magalhães, eu vi uma situação dessa, eu fiz até um vídeo lá, que eu sempre passo em apresentações, para que o pessoal possa pulverizar, né? Porque a menina mostrou o tempo aqui e me quebrou. Mas está terminando já. Eu respeito muito essa questão do tempo. Então, os riscos, né, pessoal? Uma queima sem planejamento, se perder o controle, pode causar prejuízos econômicos, pode acarretar em multa e responsabilização. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia hoje a gente tem peritos de incêndio florestal, ainda não faz perícia porque a competência legal não é nossa, mas a gente já emite relatórios com possíveis causas de incêndio, que a gente identifica de onde partiu o incêndio. Isso aí é muito tranquilo para a gente. Então, tem como saber se foi do território do seu João, do seu Zé, a gente tem como saber de onde iniciou esse incêndio. E, muitas das vezes, o que o causou. A gente não tem como dizer quem foi, mas tem como buscar responsabilização porque se iniciou no terreno de alguém, né? Então, a gente tem como fazer isso. Então, multas de responsabilização, a gente tem a propagação descontrolada, né, que é o controle, que é o incêndio florestal em si, e perda de solo, biodiversidade e água. Quem aqui já passou num terreno assim, pegou um fogo danado isso aqui no ano passado, mas já está tudo verdinho de novo, né? Lê do engano, né? A gente pensa que tudo ali se refez, mas não se refez. A gente pode perder, inclusive, espécies endêmicas. Eu sou biólogo também, eu sou entusiasta dessa área, então a gente vê, está tudo verdinho, tudo voltou, não, morreu animais, abelhas, né? Por isso está tendo o que fazer. Hoje em dia tem a apicultura que o pessoal usa, não somente para ganhar dinheiro, mas também para poder fazer polinização de vegetações que sofrem com isso, né? Enfim, vou adiantar um pouquinho aqui. Então, para concluir, o manejo integrado do fogo é uma ferramenta como um todo. Eu falei de uma ou duas das N possibilidades que tem de a gente trabalhar com fogo. Combate a incêndio, na recuperação de uma área, pensando em prevenção, tudo isso aqui envolve na Política Nacional de Manejo Integral do Fogo, que é uma situação relativamente nova. E o planejamento, ele transforma o fogo de uma ameaça em instrumento, né? Ele vai virar um instrumento para o produtor rural se fizer com as técnicas corretas. A queimada só é segura quando é legal, planejada e controlada. Muito obrigado, pessoal.